Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu revelo todas as formas de você conseguir rentabilizar o imóvel e atingindo as 4 tipos diferentes de renda, seja passiva, ativa, extra ou complementar. E além disso, eu revelo com números reais de uma situação que aconteceu comigo, uma acomodação minha própria, de qual delas tem potencial de trazer mais retorno financeiro. E além de retorno financeiro também, mais flexibilidade com relação à utilização e maior conservação do imóvel. Se você quiser assistir esse conteúdo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber gratuitamente as notificações dos conteúdos que eu posto aqui toda semana, tá? Então, boa aula! Via de regra, no aluguel por diária, você tem uma conservação do imóvel maior, tá? Por quê? Porque isso faz parte, né, do jogo do aluguel por temporada. Você precisa oferecer boas experiências, você precisa oferecer um lugar aconchegante, você precisa oferecer um imóvel bem conservado, um bom estado. E aí, quem estiver administrando, seja você, seja um anfitrião, tem que ficar de olho nisso, tá? Então, via de regra, no aluguel convencional, é duvidoso, com potencial de dar dor de cabeça, no aluguel por diária, não tem como você ignorar isso, porque senão isso volta contra você, tá? Flexibilidade de uso. No tradicional você não pode usar. Você tem que deixar a pessoa usando e aí você só pode usar quando ela devolver. Em contrapartida, você para de receber por isso. No aluguel por diária, é só você bloquear, tá? É só você bloquear, se alguém estiver administrando, ou você mesmo, você bloqueia o calendário e usa quando você quiser. Claro, se não tiver uma reserva. Se tiver uma reserva, aí você realmente não pode usar, e senão você vai ter que arcar com uma série de consequências que não são as melhores, tá? Vão te dar muita dor de cabeça. Retorno financeiro. Vamos lá. Aqui eu não vou botar X e ok, não. Aqui eu vou colocar, olha só. No aluguel tradicional, o retorno é estável. Por quê? Porque você fixa com o inquilino um valor que ele vai pagar todos os meses para você. Então é estável. No aluguel por diárias, claro, é variável. Por quê? Tem mês que você vai ganhar mais, tem mês que você não vai ganhar menos, certo? Então é o seguinte, provavelmente na alta temporada, no verão, você deve ganhar mais, provavelmente, tá? Agora, nos meses de baixa, você não vai ganhar como você ganharia nos meses de alta temporada. Então, isso é uma característica. Então, vamos lá. Trabalho / atuação. No aluguel tradicional, você não vai ter muito trabalho, tá? Porque aqui, normalmente, você contrata um corretor, o cara resolve, aí depois que assina o contrato com o inquilino, você só cumpriu o prazo ali do inquilino, né? Agora, de trabalho, você não vai ter mesmo muito. Agora, no por diário, você vai ter. E nesse caso aqui, o ok é que vai ter trabalho, tá? Tem trabalho. Por quê? Aqui, você tem que receber os locatários, tem que falar para alguém fazer faxina, né? A manutenção, você que tem que resolver. Só que aqui é o seguinte, se você for proprietário do imóvel, ou a proprietária, você tem a possibilidade de delegar para alguém, tá? Para um administrador, para um anfitrião. Eu, por exemplo, sou fundador do Minha Casa Sua Casa, eu administro tanto acomodações próprias quanto acomodações de terceiro. Então, os terceiros que deixam para eu administrar a acomodação, eles não têm trabalho. Quem faz todo o trabalho sou eu, tá certo? Mas aqui você vai ter trabalho. Aqui você não vai ter, tá? Talvez aqui nesse ponto pode ser uma vantagem. E aqui, em certo caso, você precisa se preocupar. Ou se você não quer se preocupar, você vai ter que dar para alguém se preocupar por você. E claro, esse alguém vai cobrar uma comissão. Nada mais justo. Só que isso tudo literalmente tem um preço, tá? E você já vai entender por quê. Porque a possibilidade de ganho acaba sendo maior exatamente pelo trabalho que você tem, tá? Mas isso a gente já vai ver na última folha aqui. Por fim, vamos entender as rendas. Olha só, no aluguel tradicional, por você não ter trabalho, o tipo de renda acaba sendo passiva. Por quê? Porque você não tem trabalho. Então você deixa na mão de corretor, o corretor arranja um locatário. Hoje em dia você pode anunciar em plataformas como o Quinto Andar. O Quinto Andar faz um trabalho de corretor, tem parceria com o corretor, enfim. E aí você fica recebendo todos os meses sem ter trabalho. Isso é a definição de renda passiva. Aqui no por diária pode ser todos os tipos de renda. Como assim todos? São 4. Quais são os 4? A renda passiva, é o que a gente acabou de ver. Aqui só se você for proprietário e deixar na mão do administrador, mas existe a possibilidade. O que mais? A renda extra, se você estiver trabalhando com alguma coisa, isso daqui for a sua segunda ocupação. Renda complementar, que é parecido com a renda extra, mas a renda complementar você também depende dos frutos disso daqui. A renda extra é uma renda a mais, você não depende daquilo para sobreviver, questão de definição. E a renda ativa. A renda ativa é o meu caso, do Minha Casa Sua Casa. Hoje, minha principal e única fonte de renda é administrando acomodações, tá? No caso, imóvel de temporada.
Então, aqui, ó, no tradicional, quando você aluga no convencional, é passivo. Você vai pegando um dinheirinho ali. Aqui você pode escolher. Se você for proprietário, você pode pegar para administrar, você pode pegar, dar na mão de alguém, tá? E aqui tem uma coisa que eu esqueci de botar, lembrei ao longo da aula aqui. É sob risco de calote. Então, aqui, ó, existe o risco do calote. A pessoa atrasa aluguel, aquela coisa toda. Sem contar quando o inquilino aqui, às vezes, não paga uma conta, e aí você fica inadimplente no condomínio. Então, essas coisas acontecem. Tá? Você pode falar, é muito difícil. Minha amiga, meu amigo, vai por mim, acontece. Não é difícil você achar um caso de alguém próximo de você que já passou por isso que eu estou falando. No aluguel por diária, é improvável pra caramba, sabe por quê? Porque você pode cobrar antecipado, pelo menos uma parte. Então, aqui tem essa grande vantagem que você tem a possibilidade de cobrar antecipado. E tem várias plataformas que ficam responsáveis por esse pagamento. Às vezes o hóspede até dá calote, mas a própria plataforma assume, como é o caso do Airbnb. E aí você nem sabe o que aconteceu, tá? Então aqui, ó, fiz um apanhado das características do aluguel tradicional e por diária, tá? E aí você pode me falar, pô, Henrique, do jeito que você está falando, o aluguel por diária é muito melhor. Você pode usar apartamento, ele fica mais conservado, tem possibilidade de mais retorno. Pô, então é óbvio, o aluguel convencional não faz sentido. Não é bem assim que a banda toca. E por quê? Porque depende das características do imóvel, da acomodação, para ver se o aluguel por diária dá liga. O que é dar liga? É atrativo, tem pessoas interessadas em reservar, né? Então, por mais bonito e fácil, né, e lucrativo que pareça na teoria, tem algumas características que o imóvel precisa ter para realmente vingar nesse negócio, tá? Por exemplo, seria interessante ficar próximo de algum ponto turístico, seria interessante o imóvel estar num bom estado de conservação, né? Seria interessante ter algum apelo, né, algum bom motivo, né? Termos de condomínio, próximo do centro de convenção, próximo do centro da cidade, enfim, tem que ter algum apelo, algum motivo, tá?